Oi gente, tudo bom? Eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao Terapia Literária. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a atualização de todos os livros que eu li de julho a setembro. Eu tô gravando já no último dia de setembro, porque eu sei que os últimos 2 livros que eu ainda estou lendo, eu não vou finalizar dentro do mês de setembro. Então eu tô trazendo aqui para vocês todos os livros que eu li dentro desses 3 meses. E antes de eu mostrar todos esses livros para vocês, porque é uma pilha generosa aqui, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo para os seus amigos e familiares e curte. Aqui embaixo no box de descrições vai estar o meu link da minha wishlist. Se você quiser me presentear com algum livro novo para eu estar trazendo conteúdo aqui para vocês que esteja dentro da minha wishlist, está ali embaixo, pode mandar. Porque como eu já informei para vocês diversas vezes, eu não vou fazer mais unboxing. O único livro que eu estou procurando, inclusive está na minha wishlist, é para uma LC que eu pretenderia participar esse mês ainda. Mas se eu não conseguir, enfim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E outra coisa que eu quero informar para vocês. Eu sei que a pilha que eu tenho aqui ao meu lado tem diversos livros, de diversos tamanhos. Só que assim, eu não quero que você se prejudique. Porque mesmo eu tendo lido bastante, principal no mês de setembro, a minha leitura não se compara àquilo que você tem vontade de ler, aquilo que você quer ler no momento e também o seu ritmo de leitura. O meu ritmo de leitura, de certa forma, mudou de um tempo para cá. Porque acontece que vai mudando as coisas, acaba que a gente acaba se adaptando com diversas oportunidades. E que nem eu, que tenho que estar trazendo conteúdo para vocês, às vezes eu tendo um ritmo de leitura um pouquinho maior, mais rápido, eu consigo trazer diversos conteúdos para vocês. Então, a primeira coisa que a gente diz é não se compara. Não se compara comigo, não se compara com o GF, com a Paula Alexandra, não se compara com a Jucirqueira, não se compare com ninguém. Pega o livro, aquilo que você sente vontade de ler e leia por conta própria. Não importa se você vai demorar um dia para ler, uma semana ou até mesmo um mês, um ano às vezes. Tem livros que eu estou enrolando para ler porque eu tenho certeza que eu vou demorar muito tempo para ler. Porque eu sei que a leitura não vai ser uma leitura confortável que eu vá ler em uma sentada, em um dia, em 2 dias, em uma semana. Vai ser uma leitura que vai demorar muito tempo. Mas claro, eu vou ler e trazer aqui para vocês. De repente, durante as minhas férias, eu leio esse livro e trago aqui para vocês. Então, começando por Amor, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade. Um livro que eu li em agosto, que era para eu ter lido em julho, mas eu acabei lendo só em agosto, com audiobook. Um livro que para mim foi um pouco maçante eu estar lendo. Foi um livro que eu não gostei tanto. Embora trouxesse coisas até, de certa forma, sobre o amor, assim, daquela paixonite. Mas não foi uma leitura muito agradável para mim. Vocês podem ver, eu acho que eu falei em algum vídeo, que eu tinha finalizado essa leitura e que eu não tinha me adequado. Mas é uma leitura até um pouco grandiosa, assim. Para mim, eu venci lendo esse livro, conhecendo um pouco, ao menos, da leitura de Mário de Andrade. Então, ao menos eu me encorajei a conhecer a leitura de Mário de Andrade, a escrita do Mário de Andrade, mas não foi uma leitura, assim, que me agradou muito. Então, eu acho que eu dei umas 3 estrelas para esse livro, porque a escrita é muito bem feita, o enredo é muito bem feito. Só que pela forma como eu não adentrei a história, acho que não foi o momento certo para eu estar lendo esse livro, acabou que eu dei 3 estrelas. E um livro
Desculpa, eu tô um pouco com a garganta irritada. Então, um livro que eu finalizei, que eu li esse mês e eu finalizei ele ontem, o meu amadinho do meu coração, que é O Resgate do Tigre. Sim, é uma leitura que eu estou gostando bastante dessa série. Eu li A Maldição do Tigre faz uns 3 anos e eu tive a oportunidade de fazer a leitura do segundo livro esse ano. E a leitura desse livro, de certa forma, me encantou um monte. Me fez pensar várias coisas também. E a história, o enredo, me encantou a forma como falou sobre a Índia, sobre os deuses indianos, toda essa parte, assim, da tradição da cultura indiana, né? Algumas outras também culturas, alguns mitos, algumas lendas de outros lugares. Então, também me encantou bastante. A minha edição é a edição econômica e tem 352 páginas. E eu fiz algumas marcações de alguns poemas aqui, algumas coisas que me marcaram um pouquinho e que de repente eu queira reler, principal os poeminhas que tem aqui dentro. Aí, esse aqui, Resgate do Tigre, traz livros clássicos aqui dentro, referências de livros clássicos, como o Shakespeare, o Conde de Monte Cristo, traz diversos livros que são bem clássicos pra gente. Uma outra leitura também de setembro, que esses vocês vão encontrar vlogs aqui no canal principal, os do mês de setembro. Vocês vão encontrar vlogs aqui no canal falando mais sobre eles. Li também Famílias Restauradas, livro do Padre Léo, com 224 páginas. Um livro curto, rápido, fiz diversas marcações que eu falei que eu não ia fazer, mas eu fiz diversas marcações, praticamente o livro inteiro grifado. E um livro assim que me fez pensar muito na família que eu quero ter, na família que eu quero proporcionar com que meus filhos tenham. E também que de repente eu possa ajudar alguma família a se restaurar. Um livro que fez com que eu voltasse com tudo para a leitura, porque eu tinha entrado em ressaca literária de julho para agosto, foi esse aqui, que inclusive não estava na previsão para eu ler nesses meses, e sim ler agora em outubro, por se tratar de um tema policial que poderia também ir para algum desafio do mês de outubro. Foi Queda Livre, do Pedro Guerra. Esse livro tem 101 páginas e vem trazer aqui uma história sobre uma senhora que se atira do 15º andar. E a forma como vai sendo retratado os capítulos é bem interessante. Porque os capítulos, ao invés de serem do 1 ao 15, é como se estivesse descendo. É descendo os andares, assim. Do corpo caindo. É do 15 até o primeiro. Então, e tem até a parte que diz que é o térreo. Deixa eu procurar aqui pra vocês. E, é muito legal, é muito interessante. A história me cativou bastante. E aqui, ó. Térreo. É como se realmente a gente estivesse acompanhando a queda do corpo enquanto é desvendado o mistério. Ele é um livro um pouco infanto-juvenil ali, mas é um romance policial, assim, que me cativou bastante. Principal até para eu voltar a ler. Então, foi um livro, assim, super importante para mim também. E me fez compreender, às vezes, os pensamentos das pessoas. Um pouquinho, assim, trazendo, né, claro, um pequeno romancinho policial, bem curtinho e bem divertido. E livros que participaram da minha TBR, eu vou começar com 2 aqui, da TBR de setembro, que foram em homenagem, né, à Semana Farroupilha. Eu tô com 2 aqui, que é o Neide Bertucci, Músicas, Festas e Bailes, e
O Inventário da Sombra, de Gujo Teixeira. O Inventário da Sombra, ele vem trazer diversas poesias de diversos temas. Tá no vlog em homenagem à Semana Farroupilha. Esse e o dos Irmãos Bertucci, eu tinha começado o Gaúcho. E eu acabei não lendo a Neide Bertucci naquela mesma semana. Mas eu li na semana posterior, que foi na semana passada. Eu li e o Neide Bertucci me trouxe diversas conclusões sobre a própria história dele. Se vocês quiserem, tem o vlog, dá pra acompanhar ali no vlog um pouquinho da minha leitura. Eu li ele em um dia, um total de 150 páginas, eu li em um dia. Então foi uma leitura muito gostosa, eu compreendi muita coisa. Tem diversas fotos, diversas imagens da história do Neide Bertucci, um pouquinho da história da Delar. Então, trouxe bastante da história. Claro, o Inventário da Sombra, como vai tratar-se de vários poemas, várias poesias, tem uma sequência de poemas que são sequências de histórias, mas também traz um pouco da lida campeira, de como que realmente é a visão do gaúcho, enfim, né, a questão da sombra, a questão de amor, luto. Então, eu não tenho muito como falar, porque no caso, se eu tivesse que falar, eu teria que gravar um vídeo por semana falando sobre cada poema que tem aqui dentro, que é muito legal, é muito importante. E também me proporcionou a não ter uma ressaca literária, assim como Famílias Restauradas, também me ajudou na questão de eu não entrar numa ressaca literária em pleno mês de setembro, que eu fiz uma tibiar de 12 livros, que foi, assim, a maior tibiar, acho que, do canal, e eu praticamente zerei a tibiar. Tô com 2 livros ali em andamento, então, tipo, foi o mês que eu mais me surpreendi com a minha própria leitura. Trouxe aqui 3 livros, que um é continuação do outro, que é da série Deutora Quest, que eu não tenho muito o que falar, porque vai se tornar um mistério, de uma coisa que precisa ser desvendada, de várias pedras que precisam ser achadas, para, então, poder melhorar Deutora, que é a terra, para tirar Deutora das mãos do Senhor das Sombras. Então aqui temos as Florestas do Silêncio, o Lago das Lágrimas e a Cidade dos Ratos. Eu li esses 3 livros nos 3 meses, assim. Claro, foi um pouquinho difícil. Eu li as Florestas do Silêncio em julho. Eu comecei o Lago das Lágrimas em agosto, mas finalizei só no início de setembro. E li Cidade dos Ratos em setembro. E assim, é uma história que tá me cativando bastante. Eu tô conseguindo compreender bastante da história. E agora no mês de outubro eu vou ler o 4º livro. E vai ser assim subsequente. Acredito que eu vou finalizar super rápido e continuar lendo até a 2ª série que eu tenho aqui em casa. E eu vou ver se ainda vou atrás da 3ª aí, pra ver se realmente é aquilo que eu quero. Eu vou terminar ao menos essa primeira série, assim, pra depois dar continuidade. E gostei bastante, tá? São livros extremamente curtinhos e em cada parte a gente vai em busca de uma pedra. Então, é uma pedra preciosa que faz parte de um cinturão que precisa ser colocado no rei. E acaba que vai se desgastando o tempo, eles não vão usando mais esse cinturão, até que o Senhor das Sombras entra na cidade. Que foi feito esse cinturão há muitos anos atrás, e assim sucessivamente foi passando até com que o cinturão ficasse fraco. E no momento em que o cinturão ficou fraco, o Senhor das Sombras tomou conta da cidade de Deutora, e ninguém sabia o que se passava fora do palácio, enfim, como é que estava a cidade, porque o palácio estava numa redoma
como se fosse uma redoma de vidro, em que eles só enxergavam as coisas boas, não enxergavam como realmente estava a cidade. E quando um dos cavaleiros vai para a cidade, ele deixa um recado pro príncipe, que era super amigo dele, eles cresceram juntos, enfim. Deixa um recado pro príncipe para que quando ele precisasse de ajuda e quisesse saber a verdade, que ele entrasse em contato. Então vai se passando assim muitos anos até que esse príncipe, que já se tornou rei, entra em contato com esse cavaleiro, e eles vão atrás e conversam e descobrem o que realmente aconteceu, vão atrás do cinturão, e o cinturão já se está quase despedaçado. Já foi roubado do lugar onde ficava e já não havia mais tempo, o Senhor das Sombras tomou a cidade e nisso eles precisam ir atrás dessas pedras. Então, cada pedra está situada numa cidade, num local em que eles têm que ir atrás. Então, está sendo uma leitura muito gostosa e está sendo uma aventura assim que eu tô querendo desvendar cada livro. Uma pequena sériezinha de livros que eu li em agosto e setembro foi As Crônicas de Nárnia, que participou também de um desafio que era um livro de capa escura, capa preta, uma coisa assim. Desculpa novamente. Foi As Crônicas de Nárnia. Como eu tenho o volume único, acabou que se encaixou e eu li os 7 livros. Claro, com o audiobook, e eu praticamente lia um livro por dia. E foi, assim, uma leitura muito gostosa. Eu me senti uma criança lendo esses livros e imaginando tudo o que estava acontecendo e reconhecendo coisas que estão na Bíblia de forma fantasiosa em As Crônicas de Nárnia. Várias coisas que aconteceram na Bíblia que estão aqui dentro. Eu acredito que C.S. Lewis aproveitou e colocou aqui dentro. Eu reconheci diversas passagens, diversas coisas. E me trouxe um carinho gigantesco, assim. É um livro que, querendo ou não, se tornou um dos meus favoritos, né? Toda a série em si. E não tem muito como eu comentar, porque eu só tenho que dizer, tipo, cara, lê. Porque dependendo da pessoa, vai ter uma interpretação diferente também desses livros. Vai gostar ou não vai gostar, mas é uma forma, assim, didática de trazer a palavra de Deus, no caso, em uma fantasia. E, nossa, foi uma leitura muito gostosa pra mim, eu gostei muito de ter lido. Então aqui temos contando 7 livros lidos, que foram, assim, nossa, a melhor experiência que eu tive nesses tempos, assim. E, voltando então pro vlog, né, que eu tinha feito, aqui Irmãos Bertucci, né, que conta a história dos Irmãos Bertucci, da própria dupla, né, um pouco antes dos antepassados, mas também conta mais sobre a dupla. Então foi assim um livro que, de certa forma, tirou alguns questionamentos da minha cabeça, me fez entender um pouco da história, o que foi acontecendo conforme os anos, né? Tudo que eles passaram realmente. E assim, se tornou um livro que me fez pensar um pouquinho, sabe? Na própria história do Rio Grande do Sul. Porque, querendo ou não, os Irmãos Bertucci são conhecidos no Rio Grande do Sul inteiro, basicamente no país inteiro, porque eles revolucionaram a música gaúcha. Então, ao invés de ter só a música tradicionalista, nós temos agora a tradicionalista e a regional. Então, eles trouxeram, assim, com Leonardo Cafe, que eles estudaram com Leonardo Cafe, eles estudaram com grandes nomes, assim, eles se tornaram feras, né? Assim como o Itajaí Bamatana, né? São 3 feras que a gente teve aqui na Serra Gaúcha, referente à música gaúcha, e que revolucionaram e que depois vieram muito mais. Claro, nós já tínhamos Pedro Raimundo, já tínhamos Tio Bilia, já tínhamos outros, mas que acabou revolucionando e levou alguns até
para gravarem seus discos, suas músicas, enfim. E eles gravaram na Copacabana, na RCA, e tem ali diversos discos gravados e com músicas extremamente lindas e que realmente são do próprio dia a dia, né? Então foi os irmãos Bertucci, os Cobras do Teclado, depois com Adelar e Itajaíba. O Oneide continuou com a questão dos Bertucci, então ficou os Bertucci, ele e o filho, depois veio o Paulo Siqueira, e o Adelar continuou com os grupos dele, terminou com o Giba, né, ali em Os Cobras do Teclado, foi pra Adelar e os Reis do Fandango. Então, assim, eles foram revolucionando e criando diversos grupos, e junto com eles vieram outros grupos maiores, que nem os Monarcas, os Serranos, e assim foi indo até o que a gente tem hoje aqui no Rio Grande do Sul. E um outro livro que me fez conhecer um pouco mais da escrita de outro autor brasileiro foi O Gaúcho, de José de Alencar, que infelizmente eu não conseguia ler nada do José de Alencar. Eu tenho aqui em casa o livro Senhora e o Guarani, e eu comecei os dois e eu não consegui até o final. Então eu peguei o Gaúcho e consegui até o final, consegui ler, consegui entender, compreender a escrita dele. Claro, aqui está numa versão, né, um pouco mais simplificada para os infantos juvenis, né, no caso as crianças, mas os pré-adolescentes e adolescentes, mas está de uma forma que eu consegui compreender um pouco mais a escrita dele e que me deu vontade de retornar com os outros livros do José de Alencar. Um livro que também é um infanto juvenil e que remete também bastante da nossa própria infância, né? Quem conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo sabe, de Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Foi um livro assim que eu li e que realmente me remeteu muitas das cenas, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, principal da minha época, porque nós temos 2 gravações do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, conforme eu fui lendo as histórias aqui dentro, eu vi que foi literalmente copiar e colar, né, as cenas que estão aqui dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque tem muita coisa aqui que é muito legal, que ficou exatamente igual. E conforme eu fui lendo, eu fui lembrando das cenas, das falas, do Rabicó, da Emília, da Narizinho, do Pedrinho, de todo mundo que mora no Sítio do Pica-Pau Amarelo. E assim foi indo, me remetendo mesmo à infância. E que seria um livro assim que eu indicaria para qualquer criança, para qualquer pré-adolescente, para qualquer adolescente ler, porque ele vai trazer a parte doce da infância, do brincar, né? Da própria fantasia, de fantasiar, de imaginar, exercer a imaginação com coisas que a gente sabe que não é real, mas que no Sítio do Pica-Pau Amarelo é sim capaz disso acontecer. E é muito linda toda essa história, toda a construção do Monteiro Lobato. Claro, Monteiro Lobato, ele é de outra época, né? Ele é, acho que de 1800, 1900, uma coisa assim. E o Monteiro Lobato trouxe uma história infantil de uma forma que atribui diversas coisas, né? E é muito legal a forma como ele traz isso até hoje, né? Porque as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo são contadas até hoje. E a forma como ele mistura a imaginação com a realidade é uma forma que exatamente nós, quando crianças, imaginávamos, né? Nas próprias brincadeiras que a gente tinha quando a gente era criança. Então foi um livro assim que realmente me remeteu muito aos tempos da infância, assim como acredito que vai remeter a cada um que lê as histórias do Monteiro Lobato. E o último livro que eu li físico foi
Planeta Animal, que ele é uma enciclopédia com umas 600 espécies que foram documentadas com algumas curiosidadezinhas, poucas, mas algumas, né? Curiosidades sobre esses animais, com textos rápidos, curtos e de geralmente uma página cada. Só vai se estender quando for falar dos animais domésticos, principal, né? Gato e cachorro, que é o que a gente mais tem, né? E a gente tem diversas raças e diversos tipos e diversos modelos. Então, é um livro que vai falar um pouquinho sobre cada um. Alguns ele vai falar sobre gestação, enfim, outros não. Outros, né, a gente sabe que são ovíparos. Então, vai falar sobre diversas coisas. E foi escrito por uma mulher, então é uma coisa que a gente não vê tanto assim. Principal, né, na parte da biologia, a gente não vê tanta mulher assim ainda. Mas estão entrando mulheres aí na história e essa mulher, né, a autora, resolveu fazer então esse livro, que ele tá em diversas línguas, agora não sei quantas, mas tem várias línguas, sobre, né, essa enciclopédia, que fala sobre esses animais, então foi bem interessante assim a leitura dele. E bem prazerosa também. Um outro livro que eu li, mas que eu não tenho físico, ele é um e-book que eu li e ele é da Paula Alexandra. É o conto, né, que se chama O Roubo. E eu li ele em julho, foi em julho. Eu li ele, foi o meu primeiro contato com a escrita da Paula Alexandra e de verdade foi tipo uma história que me envolveu assim, bastantinho até. Eu gostei muito da escrita da Paola. Foi um livro que me remeteu à época antiga, com um pouquinho dos acontecimentos atuais, né, com o carnaval, enfim, mas na Europa. E, claro, foi assim uma história de piratas e coisas assim que eu não tô muito acostumada, mas foi dando aquele quentinho no coração, de certa forma, mas não tanto assim, porque por se tratar de um conto, ele é muito rápido e a história se desenvolveu muito rápida. Eu teria gostado se ele fosse mais ainda, se ele fosse literalmente uma história um pouco mais complexa. Mas, claro, tem todas as adaptações, né, enfim. E por se tratar de um conto, né, até eu gostei bastante da escrita dela, nossa, foi assim algo que me remeteu bastante, mas eu realmente gostaria que tivesse sido uma história mais longa, maior, assim, pra eu me envolver mais ainda com os personagens, mais do que eu já me envolvi com eles, e ter um pouco mais desse contato com a escrita da Paula, né? Por se tratar literalmente do único livro que eu li dela. Inclusive, ela lançou agora, né, Amor, As Causas Perdidas, que eu gostaria muito de ler, enfim, assim como os outros 2 livros dela, né, como eu já falei anteriormente pra vocês. E foi um livro, assim, que realmente eu teria gostado muito mais ainda. E eu dei 5 estrelas, mas eu teria dado o favorito que faltou ali pela falta que eu senti de ter um pouquinho mais de história. Porque como eu não sou habituada tanto assim nas histórias de piratas e, enfim, todas essas coisas, eu gostaria de ter entrado um pouco mais na história, conhecido um pouco mais da diversidade, né, de piratas, um pouco mais dessa coisa, e entrar um pouco mais a fundo na localização, enfim, mas foi uma história muito boa, muito rapidinha, bem curtinha, bem saborosa, assim, e que me deu muito mais vontade de ler aí mais livros da Paola. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foram aí em torno de 17, acho, livros lidos nesses 3 meses aí. Essa pequena
pilha, que é um pouco grande, né? Temos aqui diversos livros, diversos modelos, diversos gêneros, diversas escritas, mas que me envolveram bastante. A maioria deles eu li agora no finalzinho de agosto e setembro. Estou com 2 leituras em andamento, como vocês podem ter visto, né, no vídeo anterior que ficou faltando, né, que é Confissões e Um Perfeito Cavalheiro. Estou, no momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, estou fazendo um vlog para vocês com as leituras dessa semana, né, tentando trazer para vocês os desafios da Darkwing, da leitura da Bre, né, para, de certa forma, produzir um certo conteúdo para vocês, ramificado, né, em leituras um pouco mais sombrias ou também, né, tentando encaixar os livros que eu tenho na minha estante, principal os que estão na minha estante, evitando um pouco os e-books, para tentar finalizar os livros que eu tenho na minha estante e assim, de repente eu foco mais nos e-books, nas coisas para trazer conteúdo para vocês. Vamos ver como é que a gente vai desenrolando. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que estejam gostando do canal. Qualquer dica, qualquer coisa que vocês gostariam de dar, podem estar deixando aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários, tá? Leio todos, respondo todos. Também aqui embaixo no box de descrições está o IG, né, a página do Instagram do Terapia Literária. Lá vocês podem estar me acompanhando nas minhas leituras. Estou tentando ficar um pouquinho mais frequente lá, postando as minhas leituras diárias, enfim. E agora em outubro eu lancei um template, né, sobre um desafio de leitura aí que eu faço não só para mim, mas também para todos os seguidores, né, para ler ao menos 10 páginas por dia. Porque se tu pegar um livro de 300 páginas em 30 dias, tu tem um livro lido, lendo 10 páginas por dia. E ao menos exercendo um pouquinho, né, lendo 10 páginas aí, de repente a gente ganha aí mais leitores nesse Brasil afora e muito mais recomendações aí, né? Então, eu espero que vocês estejam gostando. Um beijo e até o próximo vídeo.